Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que com isso você se inscreva no canal e também receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a tutela jurisdicional executiva. Então, eu quero apresentar para os senhores algumas considerações a mais, ainda no aspecto introdutório a respeito da tutela executiva. Eu vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, alguns conceitos em sede doutrinária a respeito da tutela executiva, para referendar aquilo que eu falei no vídeo anterior a respeito da natureza concreta da execução, em que visa a satisfação da obrigação. Bom, primeiro conceito que eu lhes apresento é do professor Cândido Rangel Dinamarco. Vamos a ele. Seria a execução, conjunto de atos estatais, através do qual o Estado, independentemente da vontade do devedor, invade o patrimônio deste para realizar o resultado prático equivalente da obrigação representada em título executivo. Então veja que passa a ideia de agressão ao patrimônio, realização da obrigação e independe da vontade do devedor. São atos agressivos que destinam-se à efetivação da obrigação representada em título executivo. Segundo conceito que eu gostaria de apresentar aos senhores, conceito do professor Alexandre Câmara, seria a execução, atividade jurisdicional destinada a produzir resultado prático equivalente do que se produziria se tivesse havido o cumprimento espontâneo da obrigação. Veja que aqui é ainda mais simples a conceituação, ainda mais objetiva. O que o Estado busca quando do exercício da tutela jurisdicional executiva é fazer aquilo que o devedor deveria ter feito. O Estado age em substituição à conduta do devedor. É exatamente isso. Tanto é assim que o professor Carnelucci, Francesco Carnelucci, tinha uma conceituação ainda mais simples, ainda mais objetiva. E os gênios têm essa característica, esse atributo, de tornar o que pode ser completo em algo muito simples. Dizia Carnelucci: execução é aquilo que faz com que o que deva ser, seja. E esta é realmente a finalidade da execução. Efetivar, tornar concreto, tirar do papel e transformar em realidade. A ideia da execução é satisfazer a obrigação que o devedor não satisfez. Por isso que o Cândido diz, independentemente da vontade do devedor. A vontade do devedor é importante no plano do direito material, para ele cumprir a obrigação no plano do direito material. Se faz necessário uma atividade jurisdicional executiva, pouco importa a vontade do devedor. O Estado vai agredir coercitivamente o seu patrimônio. Tá certo? Bom, uma outra consideração que eu queria fazer rapidamente com os senhores é superar um ponto que já foi debatido na doutrina a respeito da natureza da atividade executiva. Já se sustentou em sede doutrinária que o que nós entendemos por execução não poderia ser considerado jurisdição propriamente, mas haveria uma natureza meramente administrativa. Por que se afirmava isso? Porque nesta atividade, nesta fase, naquela época, neste processo que é criado, que era necessariamente criado, não haveria cognição. E como não haveria cognição, o juiz não precisaria analisar alegações e provas. Não havendo cognição, não haveria decisão. E se não há cognição, não há decisão, não precisaria de contraditório, isso não é processo. Veja, não é processo, não haveria natureza jurisdicional, isso é um ato meramente administrativo em que pese ser praticado pela
pelo Poder Judiciário. Então, seria um ato administrativo, materialmente administrativo, praticado pelo Poder Judiciário. Formalmente um ato do Poder Judiciário praticado, mas um ato administrativo. Essa concepção está absolutamente equivocada. Por quê? Está tudo errado. Porque há cognição, há decisão e há contraditório. Por que há cognição? Porque em que pese a atividade ser executiva, nós estamos na fase executiva, no processo executivo, isso não quer dizer que nós não tenhamos cognição. Dizer que nós estamos diante de um processo executivo é porque a atividade jurisdicional será preponderantemente executiva, mas não quer dizer que ela será exclusivamente executiva. Nós teremos sim cognição. Assim como na fase cognitiva, no processo de conhecimento, nós podemos ter a necessidade de uma atividade executiva. Quando o oficial de justiça, por exemplo, se desloca para o cumprimento de um certo ato de urgência. Isto é atividade executiva, no processo de conhecimento. Quando a gente diz que estamos diante de uma fase cognitiva, não quer dizer que não podemos ter atos executivos. Da mesma forma, quando a gente diz que estamos diante de uma fase executiva, é porque preponderantemente são praticados atos executivos. Mas não quer dizer que não tenha cognição. É claro que tem cognição. Você imagina, quando o autor pede a penhora de um certo bem do réu. O réu alega que aquele bem não pode ser penhorado porque ele é impenhorável. É uma das hipóteses do artigo 833. Ele alega e produz prova nesse sentido. Isso não é cognição? O juiz vai ter que analisar as alegações e provas. E além de ser cognição, o juiz vai ter que tomar decisão. Então, há cognição e o juiz profere decisão. Além do processo ser extinto por sentença, existem diversas decisões interlocutórias proferidas nesse procedimento. Inclusive, são procedimentos, é um procedimento curioso, no qual as decisões interlocutórias são muito mais importantes do que a sentença. A sentença só ratifica, só extingue o processo afirmando que tudo o que foi, tudo que deveria ser feito, tudo que deveria ser executado e satisfeito já foi e ela está, portanto, só extinguindo o processo. Os atos executivos de satisfação, de agressão, são praticados por decisão interlocutória. Então, diferente da tutela cognitiva, onde a decisão principal e primordial é a sentença, na atividade executiva, as decisões primordiais são as decisões interlocutórias. Tanto é assim que o artigo 1015, que trata lá do agravo de instrumento, vai dizer, no parágrafo único, artigo 1015, parágrafo único, que todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução e no cumprimento de sentença, que é a fase de execução do processo sincrético, são agraváveis por instrumento, porque são as decisões mais importantes. Algo muito semelhante a isso acontece no processo de inventário e partilha, onde a decisão final meramente é o formal, que entrega documentação formal, ao passo que as decisões mais importantes são as interlocutórias, que vão cumprindo a sequência dos atos. Bom, então tem cognição, tem decisão, e, além disso, é claro, tem contraditório, ainda mais na perspectiva de uma ideia já assente na doutrina, a teoria do processo como procedimento incontraditório, do professor Hélio Fazzolari, que é uma das grandes concepções de processo que nós temos hoje em dia, ainda mais numa concepção do Código de Processo Civil de 2015, que advoga um contraditório participativo nas normas fundamentais do processo civil, o artigo 7º, 9º, 10 e 11 do Código de Processo Civil de 2015, é absolutamente impensável advogar, sustentar a ideia de qualquer prática jurisdicional ou de qualquer atividade em um processo sem contraditório atualmente. Então, evidentemente que o que nós entendemos hoje por execução tem sim natureza jurisdicional, tá certo? Então, nós vamos por hora parar esse vídeo por aqui. Trataremos de novos temas relacionados à execução em outras passagens, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, por favor, curtam e ajudem a compartilhar esse material. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.